um culto de ensinamento. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre uma temática no olho da tempestade. E aí você vai entender algumas coisas que acontecem com a sua vida, com a minha vida. E às vezes a gente não aproveita a tempestade que chega até nós para a gente conhecer mais o nosso Deus. Eu vou mostrar para os senhores aqui nessa noite, amém? Quero louvar a Deus pela vida do casal que mora na rua da minha casa e que porventura, com certeza, deve ter sido ele que convidou mais alguém. Não sei se são irmãos ou família ou colega. Deus abençoe a presença de vocês aqui. Ficamos muito honrados em ter vocês aqui conosco nessa quinta-feira, amém? Deus seja louvado e possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Capítulo 4, a partir do verso 35. Deus é maravilhoso. Está lá na tela? Marcos, capítulo 4, verso 35 a seguir. E o tema do meu ensino vai ser no olho da tempestade. Tem coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que a gente perde a oportunidade. Mas Deus me mostrou coisas extraordinárias aqui e revelou algumas coisas que eu também não consegui ver na minha vida na tempestade. Vocês vão ver. Diz assim o primeiro versículo: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Percebe, meus irmãos, que aqui nós estamos num contexto de trabalho. Jesus com os seus apóstolos, eles não ficavam que nem eu e alguns amigos meus ficam de sábado tomando um tereré, não. Jesus, ele trabalhava. Jesus, ele pregava. Jesus ensinava. Jesus atendia famílias 24 horas. As pessoas chegavam até ele e a Bíblia diz para nós que ele se movia de grande compaixão e ele atendia, ele socorria, e os apóstolos estavam juntos. Só que o texto está dizendo aqui no primeiro versículo que ao final da tarde, eles já tinham trabalhado, realizado a obra. Jesus queria ter um particular com os seus homens mais preparados que a terra já conheceu. Quem está me ouvindo? Na minha modesta opinião, a gente dá pouca ênfase aos apóstolos. A gente fala muito de Elias, Moisés, etc. Mas os apóstolos, eles deram continuidade à obra de Jesus. E a igreja existe por causa da contribuição desses homens. Eles deram a vida pelo evangelho e eram os homens mais preparados que a terra já conheceu. Por quê? Tiveram a oportunidade de andar com quem? Com Jesus em carne e osso. Dormir com Jesus, se alimentar com Jesus, pescar com Jesus, andar com Jesus. Esses homens aqui, irmão, tiveram o privilégio que ninguém mais da humanidade teve, de andar ao lado do Verbo encarnado, do Deus vivo que criou todas as coisas. E agora no finalzinho da tarde, eles já tinham trabalhado, realizado a obra do Senhor. Quem sabe agora eles falaram: nós vamos dar uma voltinha, nós vamos para o barco agora. E acredita-se aqui os historiadores que esse barco ele era grande o suficiente para caber todos os homens que estavam com Jesus nesse dia. E o texto vai começar a dizer para mim e para você que todos eles em obediência, verso 36, olha lá. E eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Então a gente vai entender aqui que não há controvérsia. Trabalhou o dia inteiro, obreiro, servo do Senhor, mas o pastor está mandando continuar mais um pouco. O sumo pastor está mandando a gente agora atravessar para outra margem. Ninguém questionou, não, vou para casa, estou cansado, tenho que ir embora. O texto vem dizer para nós, meus irmãos, que era no final da tarde, ainda a obra não tinha acabado. Ainda tinha algo a ser revelado para aqueles homens preparados, conhecedores, cheios de bagagem, experiência e preparados. E agora a gente já vai aprender na primeira lição que não houve questionamento. Dia inteiro de trabalho com Jesus. E quem cuida de gente aqui, ou já fez a obra de Deus, a carga é pesada. Vai expulsar um demônio para você ver, mas você bater massa o dia inteiro, seu corpo fica moído. Vai ensinar alguém que tem a cabeça fechada para você, cansa de ensinar que Jesus é a porta, a pessoa não quer entrar pela porta. Dá trabalho trabalhar com o ser humano. E agora a gente percebe que há uma harmonia entre esses homens e Jesus, uma obediência maravilhosa, que aqui fica a primeira lição para nós.
Se eu e você quer ter relacionamento com profundidade com Jesus, precisamos ver o grau da nossa obediência e o grau da nossa submissão, porque muitas vezes a gente fica no raso na nossa vida cristã, sem conhecer o poder de Deus, a majestade de Deus, e Deus não pode usar você e nem eu se nós ficarmos no contexto de questionamento, no contexto de não obedecer, de não se submeter a Ele. Porque você pode dizer, mas eu já fiz a minha obra, então eu vou para casa. Mas o mestre está dando uma ordem: todo mundo para o barco. Todo mundo para o barco. Mas já está tarde, vamos agora apartar um pouco da multidão. Entraram todos aqueles homens com Jesus nesse barco. E a Bíblia vem dizer agora para nós aqui, ó. E verso 37. Aconteceu que levantou-se uma grande tempestade. Aconteceu que se levantou um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. A primeira coisa que eu aprendi lendo esse texto aqui na minha casa, em diversas Bíblias, que eu e você, mesmo no contexto de obediência, enfrentaremos tempestade. Eu e você, sendo crente obediente, fiel a Deus, mesmo você sendo alguém que Deus aprova a sua conduta, isso não vai te isentar de você passar por tempestade, porque nós temos uma ideia errada: alguém que passa a tempestade é porque não obedece a Deus, é porque não tem compromisso com Deus, então ele tem que se virar com a tempestade mesmo, porque não quer nada com Deus. Mas olhando para esse texto aqui, eram homens chamados, vocacionados, trabalharam o dia inteiro na obra com Jesus, e em obediência a Jesus, eles entraram em uma tempestade. Nossa cabeça não quer entender isso, porque você está sendo convidado por Deus, por Senhor de todo o universo, e você vai na obediência porque você é submisso, porque você é crente, você ouve a voz de Deus e não questiona. Você então vai atravessar para o outro lado, e no meio da tempestade a Bíblia vem dizer que vem um grande vento e uma grande tempestade. E aqui me chama a atenção que você, no contexto de obediência, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui: você obedecendo a Deus, você vai entrar em tempestade. Só que essa tempestade não é para te matar, não é para destruir você. Você primeiro precisa conhecer a sua capacidade, porque os apóstolos aqui eram, a maioria deles, pescadores profissionais. Eles conheciam muito aqui o Mar da Galileia, Lago de Genezaré. Eles conheciam esse lugar porque eles viviam da pesca, e eles eram acostumados com tempestade. Só que essa aqui, irmão, o texto está dizendo que o vento e a tempestade e as águas começaram a invadir aquela embarcação. Talvez entre eles ali, o texto vem dizer, eles começaram a questionar: ei, a gente já enfrentou tempestade, mas o mestre não estava no barco. A gente já enfrentou tempestade, mas eu estava fazendo algo que eu queria. Agora eu estou dentro de uma obediência, eu estou obedecendo o que o mestre mandou. A gente passou o dia inteiro fazendo a obra de Deus. Eu achei que agora eu ia atravessar o barco tranquilo. Vem uma tempestade dessa aqui capaz de nos matar. Talvez entre eles começaram o questionamento. Como tem muita gente questionando: Senhor, eu estou cumprindo a sua vontade, estou cumprindo o seu chamado na minha vida. Por que eu estou nesse vento? Por que eu estou nessa tempestade? Ei, Deus quer ainda mais se revelar para mim e para você, porque os apóstolos aqui até esse exato momento viu Jesus expulsar demônio, viu Jesus curar enfermo, viu Jesus ressuscitar morto, só que ainda até esse exato momento eles nunca viram Jesus ser o controle do universo. Então eu e você precisa entender que dentro de uma tempestade tem algo de Deus a ser revelado na minha e na sua vida. Dentro da tempestade a gente vai conhecer ainda mais quem é o nosso Deus. Porque você pensa que você conhece Deus. Eu penso que eu conheço Deus. Deus é muito mais que a Bíblia possa explicar. Deus é muito mais que a nossa mente, o nosso intelecto possa compreender. É por isso que o profeta Oséias, ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer esse Deus. Meus irmãos, há um ponto teológico que diz que na eternidade, e eu concordo com isso por causa da grandeza de Deus, na eternidade, os crentes que vão ser salvos, passará a eternidade toda conhecendo a grandeza, a majestade e o poder de Deus. E Deus nesse momento agora aqui está revelando algo profundo, e para a igreja principalmente, porque você pode ter uma vida organizada,
abençoada, um crente obediente, mas você talvez não quer aceitar a tempestade, como alguns lugares ensina, que você não pode, você não deve. Mentira, porque esses homens aqui eram os camaradas mais preparados, obedientes, renunciaram a vida deles para cumprir o chamado de Deus na vida deles. Vocês sabem disso, que alguns aqui deixaram os seus empregos e foram cumprir o seu chamado. E agora, na primeira coisa que a gente aprende, que eu mesmo obedecendo a Deus como pastor aqui, fiel a Deus, e você como igreja, vou enfrentar a tempestade sim. Agora eu tenho que aprender com essa tempestade, porque nessa tempestade Deus vai se revelar ainda mais para mim. Alguma coisa eu vou aprender com essa tempestade, e algumas coisas a gente aprende. Eles entenderam que essa tempestade era muito maior do que eles pudessem enfrentá-la. Pescador experiente, opa, esse vento está demais. Eu conheço esse barco, vai afundar isso aqui. Olha que vento é esse. Olha as águas como estão entrando aqui dentro desse barco. Só que eles esqueceram quem chamou para entrar. Detalhe, o mestre estava na embarcação. O mestre estava lá em meio à tempestade, vento, dormindo. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. É possível alguém dormir, irmão? Em meio a uma tempestade, relâmpago, trovão, vento e água entrando? É muito difícil, com uma chuvinha qualquer aí. 2, 3 relâmpagos, um trovão, acorda quem está dormindo. Todo mundo já começa a ficar com medo, porque algo foge da nossa capacidade. Então a gente vai aprendendo aqui, meus irmãos, que mesmo eu em estado de obediência, eu vou entrar em algumas tempestades. Mas se eu estou obedecendo, aquele que me colocou nessa tempestade, ele é fiel para revelar o seu poder para mim nessa tempestade, e eu não morrer e o barco não afundar. Porque neste momento aqui, o barco também tem uma tipificação da igreja. A igreja, ninguém derruba a igreja. Ninguém consegue vencer a igreja, porque quem fundou a igreja foi Jesus. E ele deu ordem, entra. E quem te chamou para a igreja? Foi Jesus que te chamou para a igreja. Nessa embarcação, sofre-se vento, tempestade, ataque, perseguição. Alguns lugares nossos irmãos morrem. Mas por incrível que pareça, aonde o lugar é mais apertado de ser crente, é onde a igreja mais está crescendo. Aonde se mata missionário, aonde se persegue os crentes, aonde se derruba os crentes indo para a igreja, voltando à igreja, é o lugar que a igreja mais cresce, porque ninguém consegue fazer a igreja afundar, porque o fundador da igreja é Jesus, e Jesus está nessa embarcação, e os apóstolos estão aprendendo, mas chega um dado momento, meus irmãos, que eles começam a questionar: quem vai acordar o mestre agora? Porque essa tempestade vai nos matar. Chega um dado momento da nossa vida, meus irmãos, que a tempestade é tão grande que você não sabe aonde recorrer, mas o texto vai dizer para nós. Olha lá, verso 38. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, não te importas que pereçamos? Assim também eu já falei a Deus. Assim você também já falou a Deus: Senhor, o Senhor não se importa com o meu sofrimento? O Senhor não se importa com o tamanho da tempestade que eu estou vivendo? Olha para a minha situação, porque ali Jesus, meus irmãos, ele sabia de tudo que estava acontecendo, mas ele queria ver até aonde os apóstolos que estavam naquela embarcação conseguiria suportar aquela tempestade sem tocar nele, sem ir lá e conversar com ele, sem depender dele. Porque nós aqui precisamos entender uma coisa: existe algumas tempestades na minha vida que eu vou enfrentar sozinho. Você vai enfrentar sozinho. Situações que vai acontecer na sua vida, você vai conseguir, mas vai chegar algumas tempestades, irmã, que você vai precisar ir lá e incomodar o mestre, chamar o mestre, incomodá-lo, porque ele está tranquilo, porque ele é Deus, ele não morre afogado, ele anda por cima das águas, ele tem todo o poder, ele é a ressurreição, a vida. Então, quem precisa tocar nele a tempestade é eu e você. Mas infelizmente, algumas pessoas, quando a prova aperta, quando a tempestade aumenta, em vez deles ir buscar a Jesus, eles retrocedem, eles param, questionando a soberania de Deus. Você esqueceu que quem mandou você entrar nessa embarcação foi Jesus? Você esqueceu que você está dentro de um contexto de obediência, e ele vai revelar para você o poder dele nessa tempestade? Então está na hora, minha irmã e meu irmão, de você chegar: mestre, o senhor não se importa que eu já não aguento mais? Isso se chama dependência, isso se chama confiança. Fala: eu consegui só chegar até aqui, daqui para lá eu não consigo mais, nós vamos perecer, eu não aguento mais.
E o texto vai dizer para mim e para você, meus irmãos, que os apóstolos, então, um encorajou o outro. Vamos lá falar para o mestre, porque não é possível. Olha o tanto de água que está entrando no barco, o vento é forte, ele continua dormindo. Por quê, irmão? Porque Deus, ele nunca perdeu o controle de nada. Repita comigo, Deus nunca perdeu o controle de nada. Se a sua vida de verdade está nas mãos do Senhor, descansa. Quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, meu irmão, o controle está na mão dele. Você não vai entender o agir de Deus, porque eles estavam com medo de morrer e Jesus estava dormindo. Por quê? Jesus sabe que a embarcação que ele está presente não afunda. A embarcação que ele está conduzindo, o vento, a tempestade, não vai afundar. A pergunta é: quem conduz a sua vida? Você está obedecendo a quem? Qual é a embarcação da sua vida? Você pulou no barco errado? Pulou no barco dos piratas? No barco dos colegas? No barco dos amigos? Ou no barco do mestre, que falou: entra, vamos atravessar o outro lado? Ele falou, antes de subir no barco, ele disse: nós vamos atravessar para outra margem. Se Jesus falar algo para mim, para você, por mais alta que seja a temperatura dessa tempestade, eu sei que eu vou chegar lá do outro lado, porque eu não estou entrando aqui na minha vontade, eu entrei na vontade dele, e na obediência dele eu cheguei na igreja, na obediência dele você chegou na igreja. E nós precisamos aprender algo aqui, que a tempestade, ela não vai te afundar, porque você está em obediência e você vai enfrentá-la, você vai viver isso. Segundo, quando a coisa aperta, irmão, sabe por quê? Tem gente que se converte no meio da tempestade. Quem está me ouvindo? Tem muitos pais como Jairo, o Jairo da Bíblia aqui, o príncipe da sinagoga, que se converteu mediante uma tempestade de uma enfermidade que matou a sua filha. Ele quebrou todo o paradigma da religião judaica, se humilhou perante Jesus num lugar onde tinha muita gente, vamos se dizer, num lugar público, fora da sinagoga. Ou seja, a tempestade entrou na casa dele, ele não tem poder sobre a morte. Ele falou: o quê? Eu preciso é de Jesus. Onde ele está? E saiu à procura de Jesus, porque a tempestade fez ele sair da casa dele. A enfermidade na filha dele fez ele se despertar. E Deus usa essa ferramenta. Tem muita gente convertendo hoje, porque o pai e a mãe estão aí com o Covid-19 internado na UTI, e eles estão dizendo, fazendo voto: Senhor, traz meu pai de volta, traz meu filho de volta, que eu vou ser crente, que eu vou entregar minha vida para o Senhor. Quantas pessoas se convertem em meio a uma tempestade? Porque ele vai se entregar, ele não suporta, então ele vai lá nos pés de Jesus, como fez os apóstolos. Ô mestre, acorda, o senhor não se importa que nós vamos perecer? Você nunca falou isso para Deus, não, irmão? Você não está suportando essa tempestade, essa prova? Chega diante do mestre: o senhor não se importa comigo? Claro que ele se importa, mas ele quer relacionamento, irmão. Ele quer ouvir a sua voz. Quem está me ouvindo? Porque os apóstolos aqui estavam todos atarefados, trabalhando como eu e você faz, e pouco tempo sobra para nós ter o a sós com Deus. E Jesus falou: vou dormir aqui, vai vir um vento terrível, e eu quero vir, eles virem conversar comigo. E Deus muitas vezes, minha irmã Milene, permite as tempestades chegar na nossa casa, para ele ouvir a nossa voz. Quem está me ouvindo? Porque quando a nossa vida está tudo organizada, arrumadinha, gente, nós oramos muito pouco, e umas orações rápidas demais, porque não tem sofrimento, não tem vento, não tem tempestade. Então os apóstolos aqui obedeceram e enfrentaram uma grande tempestade. Eles, com toda a sua bagagem, sabiam que eles não tinham o que fazer mediante aquele vento, aquela tempestade. O recurso era quem? Era Jesus, que estava na embarcação. O que eu aprendo aqui? Qual é o seu recurso? Os advogados não podem te ajudar, pai e mãe não podem te ajudar, talvez o pastor não pode, a igreja não pode, mas tem o Senhor da sua vida, que a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 28, que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder está na mão dele. Se você chegar diante desse Senhor, o Senhor não se importa com o meu sofrimento? Olha como é que está a minha casa, a minha vida. Tira-me dessa tempestade, porque eu comecei te obedecendo. Eu comecei entregando a minha vida nas suas mãos dentro da igreja. Me liberta dessa tempestade. E a Bíblia vai dizer para nós que Jesus fez. Olha lá, verso 39. Então ele se levantou. Oh, glória a Deus. Deus sempre vai se levantar quando você procurar ele, quando você se humilhar diante dele, quando você entender quem governa a sua vida, quem cuida da sua vida é Deus.
É que as pessoas estão confiando no prefeito, no vereador, no deputado, no senador, no presidente, em homens, e não confia em Deus. Mas quando você vai diante dele, ele levanta, irmão. Me mostra alguma vez na Bíblia alguém que se humilhou diante de Jesus, ele não se levantou. Ele sempre vai se levantar. E a igreja precisa assim passar uns ventos para os crentes chegar já chorando na cadeira. Você entendeu? Senhor, tem misericórdia do meu marido, do meu filho. Porque às vezes a gente chega na igreja, irmão, como se fosse num shopping center, só ora no bar do ferrão, não ergue uma mão para glorificar a Deus. É porque a vida está muito organizada. A vida organizada é rede. Agora a tempestade é choro, é lamento, é buscar a Deus. E o texto vem dizer para mim e para você aqui, olha o que ele faz. Se ele fez na vida dos apóstolos, não muda para mim e para você. Está no verso 39 aí, ó. Então ele se levantou, repreendeu o vento, ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Ei, sabe por que muitas vidas não saem da tempestade? Vou dizer a verdade. Sabe por que algumas pessoas não mudam o seu contexto de vida? Porque a prova vem, a tempestade vem, porque Deus quer ouvir a voz, Deus quer se revelar, quer conhecer você mais no profundo. Você precisa conhecer Ele, só que tem gente que retrocede, fecha a porta da casa, não recebe a visita do pastor, esquece o endereço da igreja, volta para o mundo em meio à tempestade, porque não quer se humilhar. É uma característica de orgulhoso, orgulhosa, porque tem situação na nossa vida que não vai ser com a força do braço, mas vai ser com a nossa oração e com a nossa fé diante de Deus. Os apóstolos eram preparados, homens experientes, mas eles foram lá e mestre, se importa que a gente vai se perecer aqui. Jesus levantou, irmão, porque Jesus gosta de atender quem depende dele. Quem está me ouvindo? Quem depende dele não volta para casa de mão vazia, não. Quem lembra do leproso? O leproso desprezado, Mateus capítulo 8. Todo mundo dava comida para ele de longe. Se porventura ele ousasse passar no meio das pessoas, ele tinha que gritar em alta voz: leproso, 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 sentenciado a morrer fora da sociedade, fora da sua família. Mas ele precisava tanto de Jesus que ele quebrou os paradigmas da lei. A Bíblia vem dizer que ele viu Jesus, ele correu aos pés de Jesus e se humilhou. A Bíblia diz que ele adorou. Ele era leproso, ele não podia chegar perto de ninguém, mas quem precisava era ele. Quem está me entendendo? Quem estava vivendo uma tempestade fora do lar era ele. Eu não sei se ele era casado e tinha filhos, mas a lei mandava arrancar de casa, porque a doença era contagiosa, era pior do que o Covid-19. Matava e matava devagarzinho. Se você já nunca viu o que significa lepra, a ponta do nariz caía, da orelha, dos dedos, e a pessoa ia morrendo, apodrecendo devagar. Por isso não podia ficar entre a família, era uma tristeza terrível. O camarada tinha que beijar com os olhos o filho e a esposa, despedir e ficar fora do muro da cidade e morrer na míngua. Mas esse homem sabia que Jesus tinha misericórdia. Esse homem sabia que Jesus atendia pessoas que se humilhavam diante dele. Ele foi aos pés e voltou curado. Assim acontece com muitos crentes na tempestade. Faz bico. Deus não está me vendo. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, batizei, eu estou aqui nesse evento. Vai olhar na Bíblia. Esses homens de Deus na obediência deixaram os seus trabalhos para fazer a vontade de Deus, quase morreram no meio desse mar, mas eles foram lá no mestre, o mestre levantou, e nesse momento eles conheceram uma parte de Jesus que eles não conheciam, porque ele conhecia um Jesus que curava os enfermos, como eu disse, mas eles não sabiam que Jesus tinha o domínio sobre a natureza, sobre o universo. E naquele momento os olhos se arregalaram, e mediante uma tempestade um homem levantar na popa do barco e dizer: ó, ventou, acabou o seu trabalho, aquieta-te mar, acabou aí a bagunça, vamos, sossega. Meu Deus, irmão, que coisa linda! Dá para você imaginar o tamanho do Deus que você serve quando você consultá-lo, quando você decidir sair um pouquinho do WhatsApp, Netflix, deixar um pouco a sua vida corrida, fechar a portinha do teu quarto e falar: rapaz, está nas tuas mãos essa causa, Senhor.
está nas suas mãos. A Bíblia diz que o Senhor apazigua a tempestade. Eu não aguento mais. Deus, tem misericórdia da minha vida. Assim como aí vai usando a Bíblia, crente. Você que conhece a Bíblia, fala com Deus usando: Senhor, o Senhor atendeu a mulher do fluxo de sangue, o Senhor atendeu a Jairo, o Senhor atendeu os discípulos no barco. Atende o teu servo, atende a tua serva. Chega com humildade diante de Deus, que Ele vai se levantar. E se Ele tem poder para fazer o vento e o mar parar, o que é a sua tempestade para Deus? O que é essa tempestadinha aí que está te deixando com medo? Que você não quer caminhar porque chacoalhou o barco, entrou um pouco de água. É porque Deus quer ouvir a sua voz, Ele quer se revelar para você. Ele quer mostrar para você que Ele não só tem poder sobre a carne humana de fazer ser curada, mas Ele tem poder sobre o universo. Ele chama as estrelas pelo nome. Ele chama as estrelas pelo nome. E vai aqui um ensinamento para os irmãos. Eu já fiz isso na minha casa, porque eu já li esse texto muitas vezes na minha vida. Quando se desencadeia uma tempestade na nossa cidade, aprenda a ir lá no seu portão, na sua casa, levantar as suas mãos e dizer: Deus, em nome de Jesus, repreende a fúria do vento, a tempestade da minha casa, guarda os meus familiares na minha casa, que nenhum dano dessa tempestade venha passar pela minha residência. Eu já fiz essa oração um monte de vezes, porque na minha casa tinha um beiral de 50 ou 60 centímetros. O Márcio, o Rogério lembra que eles estavam no contexto de mudar, então ficavam tanto assim de beiral, e eu ficava com medo dos ventos arrancar as teias. E aí eu vi uma vez uma pastora ensinar isso, dizendo: irmãos, quando você vê tempestade, você é crente, você tem que repreender a tempestade. Você tem que crer que Deus tem poder sobre aquela tempestade, ela não vai trazer dano. E eu aprendi a fazer essas orações. Quando vem esses ventos, relâmpago, trovão, eu oro dizendo: Senhor, guarda a minha casa, que nem um relâmpago, que nem uma teia saia do lugar, protege a minha família em nome de Jesus. Então a gente aprende aqui, meus irmãos, que agora os apóstolos, os homens mais preparados, ainda tinha muito a conhecer a Jesus. Eles ainda precisavam saber quem era aquele lá, porque vento e tempestade nunca ninguém viu alguém parar, irmão. Quem está me ouvindo? Lá na antiguidade eles viram Moisés, viram Josué, Eliseu passar pelo Rio Jordão, passar pelo Mar Vermelho, mas fazer vento parar e o mar se aquietar é a primeira vez. E eles são esses privilegiados de ver isso. Então naquele momento ele estava vendo que o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Quem está me ouvindo? Então nós estamos aprendendo aqui: não se desespere. Essa tempestade aí não é nada para Deus. Essa situação que você está vivendo não faz nenhum sentido de você querer parar. Continua, porque o nosso Deus é poderoso para dar ordem a essa tempestade. E eles incomodaram o mestre. Outra coisa que a gente aprende com a tempestade, que ela revela o nosso verdadeiro inimigo. Quem está me ouvindo? Eu já passei por algumas situações difíceis, irmão, e eu fui confrontado com a minha vida de fé. Nessa tempestade aqui, quem foi o verdadeiro inimigo dos apóstolos? O medo e a falta de fé. Porque a gente vai ver agora aqui, ó, verso 40. E indagou os seus discípulos: por que sois covardes? Na minha tradução, o que diz? Ó, que pancada. Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Ou seja, esses homens trabalhou com Jesus, eram os camaradas que também expulsavam demônio, curavam os enfermos, pregavam o evangelho. Mas diante dessa situação aqui, Jesus deu um puxão de orelha, porque eles já eram homens preparados. E Jesus chama de covarde: vocês não têm fé? Então a tempestade, repita comigo, a tempestade vai revelar os meus maiores inimigos. E o seu maior inimigo não é a tempestade. Bobeira nossa. Ai, esse desemprego, essa enfermidade. Não, meu filho. O nosso maior inimigo que impede a gente ver o poder de Deus é o medo, que é um negócio assustador que o diabo usa contra nós. Nos coloca medo no coração, medo na nossa vida cristã, e a nossa falta de fé. A falta de fé é a razão maior para a gente ter uma vidinha rasa. Quem está me ouvindo? Porque não adianta, irmão, quando a pessoa não crê, não acontece. Quando a pessoa não usa a fé, não acontece nada, porque a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. E muitas vezes falta essa ferramenta para mim. Eu não tenho vergonha de falar para os irmãos. Falta, eu vejo alguma situação da minha vida, o Senhor me ajuda. Só que não é pecado. Você tem que reconhecer que está faltando fé. Lembra do pai do menino epilético, que já tinha sofrido a primeira decepção com os apóstolos, teve a oportunidade de encontrar Jesus e falou: Senhor,
trouxe aos seus discípulos, eles não puderam me ajudar, mas como eu estou com problema, eu não parei, não desisti, porque é meu filho, eu trouxe aqui para o senhor agora, o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus, posso? Ele falou, me ajuda. Tem um texto que ele fala assim, o Pai me ajuda na minha falta de fé. Então, meu irmão Milene, na tempestade, Deus revela para nós os nossos inimigos. É o medo, que a gente tem medo de tudo. Agora nessa pandemia, tem crente que pegou uma carona nesse negócio aí. É pandemia mesmo, aí ele vai para o mercado, vai para o shopping, vai para todo lugar. Ele só tem medo de pegar o Covid aonde? Na igreja. Então a tempestade está revelando que ele tem um inimigo dentro dele, que é o medo. O segundo inimigo é a falta de fé. E a Bíblia diz assim, meus irmãos, quem está me ouvindo? Aprenda isso. Se você viver uma vida sem fé, não vai funcionar. É a chave que comunica com o reino de Deus. Não adianta você vir com a Bíblia no braço, ter o cabelo longo, andar com uma saia bonita, andar de terno que nem eu. O que movimenta o mundo espiritual é a fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, famoso versículo: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele exista, porque Ele é galardoador daquele que o busca. Quem está me ouvindo? Então, em meio à tempestade, vence os seus inimigos, que é o medo e a falta de fé. E Jesus dá essa chamada de atenção aos seus apóstolos. Aí agora no verso 41, a gente aprende que entra um temor maior no coração deles. Porque você sabia, quando você começa a conhecer mais a Deus, na palavra, na experiência com Deus, você fica um crente com mais temor no coração. Quando você vê uma pessoa que não tem temor para nada para Deus, porque ele não conhece a Deus não, irmão. Você vê uma pessoa que não está nem aí com a vida espiritual dela, ela só ouviu falar de Deus, ela não sabe quem é Deus. Porque os apóstolos viram o poder de Deus. Vamos ver o que diz o verso 41 aí? Põe na tela, por favor. Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentaram uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Irmão, que coisa extraordinária. Aqui está mostrando para mim e para você que esses homens eram experientes. Eles já tinham um tempo de caminhada com Jesus e não sabia quem Jesus era. Tem muita gente assim na igreja, minha irmã. Está na igreja, mas não sabe quem é Jesus. Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é aquele que venceu por mim e por você. Jesus é aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Jesus é aquele que não tem medo de nenhuma tempestade. A sua tempestade, ele só diz assim para ela, ó, cala-te, sossega, e as coisas mudam na sua casa. Agora nós precisamos vencer os nossos inimigos, que é o medo, a falta de fé, a desobediência. E mesmo você sendo um crente obediente, aprenda com a tempestade e traz lições para a sua vida. Busque mais a Deus, dependa mais de Deus, confia mais no seu Senhor, porque aqui está uma benção, irmão. Aqui no nosso país está uma benção. Presta atenção, você vai voltar para sua casa agora, ninguém vai te pegar. As pessoas vão te cumprimentar na rua: Pai do Senhor, tudo bem? Glória a Deus, é assim aqui. E por isso a gente muitas vezes ora pouco. Mas tem lugar aí que hoje, se você pegar Nigéria, Coreia do Norte, Síria, Irã, o lugar que os crentes estão adorando a Deus escondido, as Bíblias têm que ser escondidas, os lugares têm que ser escondidos, e eles mesmo correndo risco de vida, enfrentando uma tempestade de morte, eles vão adorar a Deus, eles vão buscar a Deus, porque vencer os seus inimigos. Ó, num lugar que pode morrer, eles venceram o medo e a falta de fé. Você já pensou isso, irmão? Que diferença nossa aqui do Brasil? Lá onde eles podem morrer, eles venceram o medo e venceram a falta de fé. Se eu morrer hoje, eu sei que apenas é um transporte, porque crente ele não morre, ele muda de cidade. A carcaça vai para o cemitério, mas nós mudamos de cidade. Amém? A Bíblia diz, cujo arquiteto é Deus, essa cidade, nenhuma cidade da terra se compara. Nem Paris, Washington, Rio de Janeiro, nada se compara com essa cidade. E essa cidade vai receber o povo que saiba glorificar a Deus e obedecer a Deus em meio à tempestade e servir ao Senhor em meio a qualquer evento. Amém, meus irmãos? Que eu e você possa voltar para a nossa casa com esses 35 minutos que eu estou falando para os senhores aqui, entendendo essa verdade. Estou na obediência, mas posso passar por tempestade. Mas no meio da tempestade, eu vou clamar ao Mestre. Eu vou falar com o Mestre, Ele vai dar ordem em meio a essa tempestade, e eu vou vencer o meu medo, e eu vou vencer a minha falta de fé, e eu vou ter mais experiência com Deus. Porque imagine agora, minha irmã Elisa, depois dessa experiência, estirar o pezinho do barco. Meu Deus,
Que Jesus tremendo que nós serve. A Bíblia não registra tudo que não dá, senão a gente encarrega a Bíblia num caminhão ou numa carroça. Não dá para registrar tudo. Imagine eles ao pisar em terra firme. Rapaz, Pedro, Tiago, você viu? O mar se aquietou. O vento parou. Que Deus maravilhoso que nós servimos, irmão. Ele apazigua a tempestade da nossa vida. Ele muda o quadro da nossa situação. Você serve um Deus maravilhoso, poderoso, que te ama, que se importa com a sua vida. E Ele quer se revelar a você, mas você às vezes quer se privar das revelações de Deus, que você quer viver uma vidinha mansa. Você esqueceu o que Jesus falou? Poucos púlpitos falam isso aí. No mundo tereis aflição. Nessas aflições que o mundo nos oferece, dentro desse pacote, vem as experiências, vem o poder de Deus, vem a majestade de Deus, vem aquilo que faz você ser uma mulher e um homem valente para ajudar outras pessoas. Porque o que é uma pessoa na igreja sem nenhuma experiência? É um saco vazio? O que é um crente que não tem nenhuma experiência com Deus? Alguém encosta perto dele, você pode me ajudar? Você pode me falar o que Jesus faz? Na minha vida não veio nada ainda não. Agora, se ele pegar um crente que já passou altos e baixos, porta que estava fechada se abriu, enfermidade que veio para a morte não morreu, Deus entrou com providência, você fala: olha, esse Jesus que você veio adorar, ele tem poder até sobre a morte, pode ter até 4 dias morto lá, se ele quiser, ele chama pelo nome e o defunto tem que sair. Se ele quiser, ele muda qualquer situação que você está vivendo. Então, irmãos, não se prive das tempestades, porque dentro dela tem as experiências. Você vai conhecer mais a Deus. Pega uma pessoa aí que já correu com o filho no braço, morrendo para o pronto-socorro, e fez oração: Senhor, eu vou consagrar meu filho, não deixa ele embora não. Muitos crentes aqui já devem ter feito isso, ou oração mais forte. A criança virando o olho na tua mão, vomitando e febre, ninguém atende, você não tem dinheiro, não tem convênio, não tem nada, chega lá aquela filha enorme. Aí você fala: eu tenho um Deus que acalma a tempestade. E apresenta para Ele, Ele dá a vitória para você. É por isso que eu vejo o crente aqui que depois da tempestade tem glória a Deus. Depois da tempestade tem aleluia. Depois da tempestade, quando canta, quando prega, quando testemunha, ela vem com mais poder e autoridade, porque vivenciou essa experiência com Deus. Então não fuja não, meu filho. Porque se os discípulos obedecendo enfrentou, por que eu e você não vai? Viu, crente? Você vai passar a vida inteira só descascando abacaxi, ficando tranquilo? Não, meu filho. Vai chegar o momento que você vai enfrentar isso. E que Deus te ajude. E que Deus me ajude, que nós possamos não fugir disso. Amém? Abraçar a situação e viver uma vida nova com Deus. Deus abençoe vocês. Domingo nós temos um grande culto aqui. No olho da tempestade tem experiência para você. No meio da tempestade, Deus vai se revelar quem Ele é ainda mais para você. Amém? Porque vocês sabem, irmão, no dia que Israel atravessou, ele já tinha visto as 10 pragas, mas no dia que Israel pisou no mar, em terra seca, eu acredito que ninguém passou assim. Estava lá. Mas eu posso entender uma coisa, Roger: o mar se abrir, as pessoas olhando assim, ó. Olha, você já imaginou que experiência extraordinária? Então não fuja, porque Deus tem algo a revelar para mim e para você em meio às tempestades da vida. Enfrenta, Ele está contigo, tá bom? Deus abençoe vocês, um curso de ensinamento, leva essa palavra no teu coração, leia na sua casa esse texto, que você vai aprender mais alguma coisa com Jesus. Eu agradeço a atenção de todos, não deixe o ladrão de culto roubar essa palavra, porque em Mateus capítulo 13 a Bíblia fala que Jesus saiu a semear, a primeira semente caiu na beira do caminho, as aves do céu veio e recolheu, tipificando Satanás, o ladrão de semente. Então que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite de descanso.